Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Esse é o segundo vídeo da nossa disciplina de Noções de Segurança do Trabalho. Eu sou o professor Tiago Ribeiro da Costa, um prazer receber a sua audiência neste vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo da nossa primeira aula, da nossa primeira etapa, onde eu fiz um panorama geral acerca da nossa disciplina, e agora nós vamos falar com mais detalhes de cada um daqueles elementos que nós apresentamos no vídeo anterior. Fiquem atentos, anotem os detalhes, vejam e revejam este vídeo quantas vezes vocês julgarem necessário, pois o aprendizado se dá com a certeza do conteúdo que vocês conseguiram pegar aqui na aula, tá? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem qualquer tipo de solicitação, se não entenderam um ponto da aula, vocês podem entrar em contato conosco aqui por meio do nosso e-mail, tiago.costa@unicesumar.edu.br, ou podem entrar em contato conosco lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Lembrando que o contato pelo WhatsApp, ele é somente destinado aos nossos estudantes do curso. Se você estiver nos assistindo e não for estudante do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, aí sim o contato é feito tão somente por meio do nosso e-mail, tá? E se você é engenheiro de qualquer área, caiu nesse vídeo aqui por acidente ou de paraquedas, sinta-se muito bem-vindo. Se você quiser continuar conhecendo um pouco mais sobre a nossa área, é aberto a vocês também, fique à vontade. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o portfólio de cursos da Unicesumar, portfólio de cursos de pós-graduação, vocês podem acessar o nosso site www.unicesumar.edu.br/presencial, tá? E no canto superior da tela, vocês terão acesso às pós-graduações. Dê uma olhadinha com carinho no nosso curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, mas também nos demais cursos da nossa instituição, tá bom? Vamos à frente então? Vamos colocar para vocês a nossa primeira parte da aula. Aqui nós temos então trabalho, necessidades e contextos. Vamos estudar um pouco sobre o trabalho, a sua significância, as suas relações, tá? A partir de agora, pessoal, vai ser uma parte um pouquinho mais filosófica, eu diria, para que a gente possa ter um entendimento muito claro da significância do trabalho, tá bom? Vamos adiante. Bom, o trabalho ele apresenta inicialmente um contexto que eu chamaria de filosófico. O que isso significa? Muitas vezes o ser humano ele se pega em si mesmo questionando a sua própria utilidade para com o mundo, né? Nós podemos afirmar que o ser humano ele possui como capacidade inerente a transformação do mundo, a transformação do meio, principalmente para a sua sobrevivência. E isso principalmente lá nas eras pré-históricas, quando nós tivemos o surgimento do ser humano há mais ou menos 200 mil anos. E uma das funções do ser humano era justamente caçar, pescar e extrair, justamente para garantir a sua própria sobrevivência. Isso era importante. Então, o ser humano exercia suas atividades principalmente para garantir a sobrevivência sua e do seu próprio grupo, né? Só que, a partir de um determinado momento, em especial quando nós percebemos o advento da agricultura, mais ou menos há 10 mil anos, nós tivemos a satisfação dessa necessidade de obter os alimentos. E a partir deste pressuposto, então, o ser humano passou a ter tempo para exercer outras transformações no ambiente. Transformações que o levaram, por exemplo, a criar as suas próprias moradias, a ampliar a complexidade dessas moradias e promover os agrupamentos populacionais. Depois disso nós percebemos que esses agrupamentos populacionais começaram a ficar cada vez maiores e eis então que houve um primeiro processo de urbanização das sociedades, né? Até esse momento, se nós fizermos alguns estudos antropológicos, né, principalmente Trevisan em 2003, ele fez um apontamento que indica que até aquele momento as nossas sociedades eram sociedades tipicamente agrárias, que tinham uma ampla dependência do rural. No entanto, algumas formas organizacionais diferentes do rural começaram a ser arquitetadas, começaram a ser articuladas. Então nós percebemos a formação das civilizações antigas.
inicialmente na China, depois na Índia, depois no Oriente Médio e também as civilizações do norte da África e também da Europa, tá? Dentre as quais a civilização grega e a civilização romana são os maiores expoentes desse processo de urbanização, né? Agora, sempre o ser humano ele age de acordo com a motivação. Só que, e que motivação seria essa, né? Seria a motivação de moradia, de alimentação, conforme nós dissemos. Só que chega um determinado momento que o ser humano começa a fazer questionamentos mais de cunho filosófico, tentando encontrar respostas, as quais são respostas abstratas, que nem nós sabemos. Então, aqui nós temos na tela quais são essas perguntas, né? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual é o objetivo de se viver? O ser humano é sozinho no universo? O que rege a nossa vida, né? Então, essas perguntas todas são feitas dia a dia pelos seres humanos, especialmente quando nós estamos com as nossas necessidades satisfeitas, especialmente quando nós temos moradia, temos alimentação, temos até um trabalho, mas muitas vezes nos deparamos com essas perguntas, com estes questionamentos. Aonde que eu quero chegar? O ser humano, ele tentou, de certa maneira, criar algumas filosofias para explicar o inexplicável. Então, essas perguntas que nós vimos no slide anterior, essas que vocês estão vendo, né? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual o objetivo de viver? Etc, etc. Eram perguntas que cientificamente nós não conseguíamos entender. Não havia uma resposta científica, assim como nós não temos nenhuma resposta científica para muitas das perguntas que nós temos hoje, né? Só que isso abriu precedentes para a criação de teorias. Por isso que nós abrimos aqui a tela para o teocentrismo. Vocês estão vendo agora aqui na parte direita da tela o teocentrismo. O teocentrismo veio na seguinte linha, né? Se não tem explicação, é porque Deus fez, é porque Deus quis. Isso tanto nas religiões monoteístas, as quais têm um único Deus, como também nas religiões, politeístas, né? Aquelas que têm vários deuses, cada um para uma causa, né? Principalmente na Grécia e em Roma, antes da adoção do cristianismo, nós tivemos vários deuses, principalmente para a produção de alimentos. A deusa Ceres, né? É a deusa da produção dos alimentos, a deusa da agricultura, a deusa da colheita. O mais importante, então, é que nós chegamos num determinado momento em que Deus explicava todas as coisas e todas as relações. No entanto, o ser humano, sempre muito ávido por conhecimento, ele, ao desenvolver a ciência, ele conseguiu responder algumas das questões que o afligiam. E com base nisso, houve o desenvolvimento do antropocentrismo. E aqui nós temos uma imagem que remete muito a quem estuda ergonomia, né? O homem vitruviano. Olha aqui, ó, essa imagem que nós estamos circulando. Vamos até colocá-la em tela cheia, né, para vocês poderem evidenciar. Nesta época nós tivemos grandes gênios, né? Michelangelo, Paracelsus, Leonardo da Vinci e tantos outros. A ciência então estava em voga e finalmente o homem estava à frente dos processos, desenvolvendo ciência. E inclusive desenvolvendo ciência para a própria área de higiene do trabalho e de segurança do trabalho. Ora, foi justamente nesta época, nós estamos aqui vendo várias imagens que remetem ao período do Renascimento, mas nós não devemos nos esquecer que foi justamente nessa época que a farmacologia teve um amplo desenvolvimento, as ciências da saúde tiveram um amplo desenvolvimento, inclusive com a produção de alguns remédios, de algumas receitas, de algumas práticas que consideravam as dimensões humanas para a execução dos trabalhos. Também tendo um apanhado do conhecimento prévio, né? As proteções que o homem deveria ter, principalmente para o entalhe de pedras, de rochas, né? E também o trabalho com madeiras, que era um material também, né, que elimina muito material particulado no ar. E claro, para evitar a aspiração desse material particulado, os trabalhadores já se protegiam com rudimentares equipamentos de segurança do trabalho.
tá? Equipamentos de proteção individual. Na atualidade, nós trabalhamos um pouco com a questão da teoria holística, e isso também é aplicado dentro da segurança do trabalho. A teoria holística diz que cada ser está integrado ao universo, e qualquer ação executada por um ser, seja ela qual for, surte um impacto muito grande nos outros seres e no planeta. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque, com a engenharia de segurança do trabalho, o desenvolvimento dos seus princípios, das suas técnicas e todo o conhecimento ligado à área passou pelo menos por dois desses três momentos: o momento antropocêntrico e o momento holístico. Quando que nós tivemos o momento antropocêntrico? A partir do momento em que nós entramos no iluminismo, século XIX, revolução industrial acontecendo, várias mortes, absenteísmo, contaminações de trabalhadores acontecendo, e a partir daquele momento o homem se pôs à frente para desenvolver os primeiros princípios e legislações de segurança do trabalho. Logo na sequência, aí em termos mais recentes, né, algo em torno aí dos anos 80, anos 90, nós tivemos a adoção desta teoria holística na segurança do trabalho. No seguinte sentido, não adianta nada a gente pensar tão somente na proteção de uma máquina sem pensar na pessoa que utiliza essa máquina. Não adianta de nada a gente pensar numa proteção de uma instalação sem pensar na conduta que as pessoas têm no exercício do seu trabalho. E da mesma maneira, não adianta a gente trabalhar com todos os princípios de engenharia de segurança do trabalho se o próprio trabalhador não compreende a significância do trabalho em si. Ou seja, se para ele o trabalho é algo entediante, se é algo que é utilizado tão somente para o próprio sustento e que ele não reconhece valores importantes, valores de sociedade, valores culturais no seu trabalho, ele apenas vai executar esse trabalho para a sua sobrevivência. E é esse trabalhador que está mais sujeito a sofrer os acidentes. Então hoje nós trabalhamos a segurança do trabalho, nós executamos as suas práticas dentro de um conceito holístico, dentro de um conceito no qual nós priorizamos tanto a análise dos quesitos técnicos, dos quesitos de legislação também, mas acima de tudo a gente observa muito o ser humano. O ser humano é o centro do processo. Este ser humano, este trabalhador, ele precisa ser completamente compreendido no seu lado psicológico, nas suas ações e até mesmo na sua relação com os outros trabalhadores, para que nós possamos garantir que a interação deste trabalhador com o exercício do trabalho se dê da melhor forma possível. Então a criação dessas teorias, que vêm dessas perguntas todas que o ser humano faz para si mesmo, principalmente a teoria holística, em muito contribuiu com o desenvolvimento dos princípios de segurança do trabalho, tá? Agora, o trabalho, ele tem uma visão muito mais antropocêntrica, eu diria. Vejam só o que se encontra na tela. Todo trabalho, de qualquer profissional, visa o ser humano. Independente de qual seja o trabalho é voltado para o ser humano, em sua significância e também em termos de resultados. Nós trabalhamos, por exemplo, para termos o nosso sustento. Nós trabalhamos para modificar um meio. Se nós temos um campo aberto, nós pretendemos colocar um aeroporto, é porque nós queremos facilitar os nossos transportes. Se nós temos um terreno em aberto, nós vamos construir um prédio. Esse prédio vai facilitar a moradia de seres humanos e a moradia confortável, logicamente. Então, todo o trabalho e toda a sua produção é voltado unicamente para o ser humano. E por isso que nós temos aqui a visão antropocêntrica, o homem no centro dos processos, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito evidente. Tudo que o ser humano faz é finalmente para si mesmo. E vejam como isso é forte, né? Todos vocês que estão aqui conosco, se são engenheiros, né? E todos são, quem é engenheiro agrônomo também, óbvio, né? Tem aqui na Lei 5.194 de 66 um dos maiores exemplos sobre o fato do trabalho ser voltado para a bem-aventurança humana. Vejam só o artigo 1º.
as profissões do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano, acima de tudo para o desenvolvimento da humanidade. Claro que a questão dos valores solidários, a questão de nós podermos fazer o trabalho seguro veio depois. Mas mais importante que isso é que a própria legislação que rege as nossas profissões, esta lei 5.194 de 66, ela já deixa de cara no seu primeiro artigo que o trabalho é algo de interesse social e humano. E não podemos fugir disso. Mais adiante, nós temos outros exemplos para contar para vocês, aí nós vamos colocar em slide tela cheia, só para ficar mais fácil de se entender, tá? Temos ali então, o homem filosofa para entender o mundo e seu papel dentro dele, filosofa para entender a si mesmo. O homem faz ciência para estabelecer o conhecimento metodológico das relações do mundo material, visando apropriar-se deste conhecimento para seu próprio desenvolvimento intelectual. O homem desenvolve tecnologia para aplicar na sua própria prática de vida os conhecimentos científicos adquiridos, visando seu desenvolvimento, sua abundância econômica, seu conforto, sua qualidade de vida e etc. Neste último ponto aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que foi justamente nesta frase que surgiu a engenharia de segurança do trabalho, tá? Porque ela é uma área do conhecimento, ela se tornou uma área do conhecimento que produz técnicas e tecnologias para reduzir os riscos. Contando um exemplo, a prática do trabalho de quem lida com prensas hidráulicas, é uma prática de trabalho muito conhecida, né? Principalmente para quem opera chapas de metal. Essas chapas de metal é mais nas dobradeiras, eu diria, não tanto nas prensas, né? Nas dobradeiras. A gente trabalha com chapas de metal e essas chapas de metal precisam ser inseridas na zona de operação da máquina e a máquina fará a dobradura desse material, dará o formato que esse material terá no futuro, formando, por exemplo, uma cantoneira. Houve muitos acidentes de trabalho com dobradeiras, porque os modelos mais antigos exigiam com que o trabalhador ele ficasse com suas mãos muito próximas da zona de operação. Tudo bem, nós criávamos com mais produtividade essas cantoneiras ou quaisquer peças que exigiam esse dobrar do metal. No entanto, o número de acidentes também era muito elevado. Eis então que o trabalho, dessa vez do engenheiro de segurança do trabalho, serve para aprimorar as proteções que as máquinas precisam ter, justamente para evitar o acidente com o nosso trabalhador. E neste caso, principalmente o resultado desse trabalho todo, né, ele foi inserido por meio de novos anexos lá na nossa norma regulamentadora número 12, que hoje contempla em um de seus anexos, se eu não me engano é o anexo 2 ou 3, eu não me lembro exatamente, mas por lá nós temos um anexo que fala sobre sensores optoeletrônicos. As cortinas de luz estão por ali. Então, na hora em que um trabalhador tenta inserir a peça, a chapa de metal para ser dobrada, se as suas mãos passam de um determinado ponto, a máquina para, ela desarma. E assim nós temos a proteção aos membros do trabalhador. Da mesma forma, as proteções físicas, né, os gradis que se encontram na entrada da máquina, dificultam o acesso desse trabalhador à zona de operação. Tudo isso também é trabalho. Vem da aplicação do conhecimento científico e da análise que os profissionais fazem a campo de todos os processos. Então, hoje o que nós temos como área da ciência, engenharia de segurança do trabalho, é fruto de anos e anos de análise, anos e anos de esforços dos profissionais da área, no sentido de compreender a prática laboral e no sentido de propor melhorias, principalmente às máquinas, equipamentos, instalações e ao próprio ambiente de trabalho. Perfeito? Com base nisso ainda, nós temos algumas outras frases, né, interessante, mas apenas só para colocar. O homem faz religião para buscar a sua bem-aventurança espiritual, aproximando-se de suas divindades. O homem faz arte para o deleite do seu próprio espírito. O homem trabalha para realizar no ambiente seus próprios interesses, promovendo a sua transformação. Deste modo, a razão de ser do homem é o próprio homem.
E o trabalho também se insere nesta situação, né? Nós devemos compreender que o desenvolvimento de qualquer prática laboral, acima de tudo, visa o homem como principal beneficiário dessa prática. E se o trabalho apresenta essa significância, nós podemos associar a essa significância a execução do trabalho seguro. E é justamente nessa associação que nasce a engenharia de segurança do trabalho. Tá? Nós temos também o contexto humano da prática do trabalho. O ser humano, ele é um indivíduo que possui estas 3 características e estes 2 atributos de modo muito pertinente, né? É um ser vivo, é atuante e capaz de produzir e reproduzir transformações em si e no meio. E é justamente essa capacidade de produzir e reproduzir transformações em si e no meio que nós chamamos de trabalho, tá? Além disso, nós possuímos liberdade de ação e igualdade de características com os demais indivíduos. Todos nós, então, podemos atuar das mesmas maneiras. Temos liberdade para agir, temos igualdade de condições. No entanto, isso pode ser bom por um lado e pode ser ruim por outro. Se nós somos vivos e promovemos a ação sobre o meio, nós geramos uma influência sobre o meio, que, como eu disse, pode ser positiva ou negativa. E isso nos leva à nossa teoria da ação. O que leva o ser humano a agir sobre o meio e a interagir sobre outros semelhantes? As 3 vertentes que explicam a ação humana são estas que vocês estão vendo aqui na tela, a qual nós vamos aumentar para vocês, tá? Nós temos aqui o ser humano agindo de acordo com a sua necessidade, e as necessidades nada mais são do que características somáticas, instintivas, emocionais. Na verdade, nós não pensamos nas nossas necessidades, nós simplesmente sentimos. As ações posteriores geram a vontade e geram o interesse. A vontade, sim, é uma característica intelectiva e racional, na qual nós pensamos acerca das necessidades que nós temos. E o interesse é a ação sobre a vontade. Então é um trio. Nós sentimos uma necessidade por segurança, por trabalho seguro, sentimos a noção de perigo, que é uma necessidade de abrigo, uma necessidade de até mesmo executar os trabalhos de uma maneira tecnicamente segura, só que isso precisa ser traduzido numa vontade, que é o nosso raciocínio como engenheiros de segurança do trabalho sobre a prática laboral, e também no interesse, que é a apropriação, planejada acima de tudo. Para que a gente possa entender um pouco melhor essa situação, eu trouxe para vocês a pirâmide das necessidades de Maslow, e vejam que a segurança do trabalho ela está intrínseca aqui à nossa pirâmide. Essa pirâmide foi desenvolvida no século XX e ela foi explicada por Maslow no sentido de apresentar as necessidades humanas e a predisposição do ser humano a atender certas requisições do meio. E aqui a gente consegue entender então o comportamento do trabalhador. Vejam que na base da pirâmide nós temos as nossas necessidades basilares, que é o que a gente chama de necessidades fisiológicas, alimentação, moradia, conforto físico, descanso, lazer, etc. E na medida em que nós somos capazes de atender essas necessidades basilares, nós somos capazes de evoluir para outras necessidades que nós chamamos de superiores, né? Até o ponto de chegarmos às necessidades mais supérfluas possíveis, né? De autorrealização. Não que autonomia, participação das decisões ou trabalho criativo sejam necessidades supérfluas. Mas dentro do contexto da autorrealização, nós temos algumas necessidades que de fato elas são mais traduzidas em vontade do que necessidade em si. Por exemplo, a gente quer comprar um carro novo, tendo já um carro em bom estado para usar. Nós queremos ter um computador novo, mas o nosso computador atual ele já é suficiente para podermos utilizar. Então são essas as necessidades supérfluas às quais eu me refiro. No entanto, vejam que a lógica dessa pirâmide faz com que nós pensemos da seguinte maneira, uma análise comportamental dos nossos trabalhadores, tá? Se por acaso o nosso trabalhador ele não é capaz de atender às suas próprias necessidades fisiológicas, ele não vai pensar em segurança do trabalho. Se o sujeito não consegue sobreviver,
se ele foi atingido por uma chuva de granizo e o teto da sua casa desabou, se ele tem um filho doente no hospital, se ele está brigando com a namorada ou ela está brigando com o namorado, tudo isso pode acontecer. E o ser humano ele não é capaz de atender necessidades superiores se a necessidade inferior não está plenamente atendida. E muitas vezes nós lidamos com pessoas assim, né? Ainda mais em tempos de crise, imagina. Nós temos mães, nós temos pais que se dirigem aos trabalhos, eles não tomam café, eles não almoçam para dar comida para os seus filhos. É uma cena muito triste, mas é algo corriqueiro aqui do nosso país. Infelizmente, a nossa população é uma população empobrecida. E eis então que muitos engenheiros de segurança do trabalho executam, por exemplo, um atual PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tão somente focados nos riscos ambientais. Ok, tudo bem, é para isso mesmo. Mas será que a gente não tem que ter um olhar mais clínico para o trabalhador? Porque muitas vezes o trabalhador é uma fonte de riscos, porque justamente ele não tem as suas necessidades básicas atendidas? O trabalhador que teme se contaminar com a Covid-19. Muitas pessoas, né, principalmente dos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, eu até vi uma reportagem recentemente lá do SPTV, Jornal do Meio-Dia de São Paulo, que diz assim, o trabalhador acorda às 4h30 da manhã, ele sai do extremo sul da cidade de São Paulo e se dirige ali para a região de São Judas, ainda zona sul de São Paulo, mas mais próximo do centro. O cara sai às 4h30 da manhã e chega às 8 horas para trabalhar no restaurante. Vai trabalhar direito? Claro, vai, ele vai tentar fazer o melhor dele. Mas se ele está preocupado com a Covid, preocupado com o seu sustento, preocupado em adoecer e não dar o sustento à sua família, muitas vezes ele não estará atento à segurança do trabalho, que também é função de outros elementos do trabalho, né? Da própria estabilidade, de uma boa remuneração, de uma orientação precisa e também de um amparo legal. Assim, meus caros, a segurança do trabalho acaba sendo fundamental. Essa é uma das significâncias do trabalho, né? A significância é ligada às necessidades humanas e o engenheiro de segurança do trabalho precisa enxergar isso com precisão. De uma outra forma, nós podemos afirmar que o engenheiro de segurança do trabalho ele também deve atuar de um modo muito humano, né? Por isso que nós temos no nosso curso a disciplina de Psicologia do Trabalho. É na Psicologia do Trabalho que nós evidenciamos todas essas situações aqui com muito mais profundidade, tentamos compreender quais são os aspectos psicológicos dos nossos trabalhadores e quais são os aspectos do trabalho que influenciam na psicologia do trabalhador. Porém, nós como engenheiros tendemos a ser mais régua T, como diria um colega meu, um grande amigo, na verdade, aqui de Maringá, né? Professor da Universidade Estadual de Maringá. Nós somos régua T. Nós somos muito exatos, muito precisos, engenheiros por demais, e nos esquecemos da parte humana. E o engenheiro de segurança do trabalho jamais pode ter esse esquecimento, esse lapso. Ele vai trabalhar com a parte humana certamente, né? Vamos avançando? Podemos estabelecer então que necessidade, vontade e interesse são características interrelacionáveis. E o nosso próprio trabalhador, ele age de acordo com essa teoria da ação. Ele precisa, ele deseja, ele tem interesse. Então ele parte para a ação. O nosso trabalhador agirá se ele perceber que a ação é necessária e que atende às suas necessidades, atende à sua vontade e atende ao seu interesse. Eis então que o engenheiro de segurança do trabalho deve criar tratativas, deve criar técnicas, deve influenciar o meio de trabalho para que justamente esse meio corrobore com o atendimento das suas necessidades. Isso é fundamental, tá? Mais adiante. Agora nós chegamos à questão da dualidade plenitude-crise. Meus caros, nós estávamos falando sobre necessidades, né?
E esta questão da dualidade plenitude-crise é o que nós temos como motor do desenvolvimento da humanidade e também do desenvolvimento dos próprios princípios de segurança do trabalho. Para que a gente possa entender, eu trouxe para vocês, aliás, deveria estar aqui, né? Não está, mas eu mostro para vocês mais adiante, né? Um gráfico sobre a dualidade plenitude-crise. O que acontece? O ser humano, ele entra em momentos de crise, momentos nos quais a sua própria necessidade não é atendida. Se nós pensarmos no contexto da segurança do trabalho, isso lá na Revolução Industrial, nós não tínhamos EPIs, nós não tínhamos os EPCs, para quem não conhece. EPI, equipamento de proteção individual, EPC, equipamento de proteção coletiva. Nós não tínhamos esses dispositivos. E da mesma maneira, as jornadas de trabalho eram extremamente tecnicistas, ou seja, extremamente ligadas à execução do trabalho. O que se queria basicamente era produtividade, acima de tudo, entrega de produtos, cumprimento de metas, mas sem maiores preocupações com a segurança do trabalho em si. A partir do momento em que nós entramos em uma crise, onde os acidentes imperavam, onde esses acidentes levavam ao afastamento do trabalhador, levavam à invalidez temporária ou invalidez permanente, ou até mesmo à morte dos trabalhadores, a partir dessa crise é que o ser humano passou a desenvolver técnicas e métodos para fazer com que o trabalho se tornasse mais seguro e que os trabalhadores se sentissem mais confiantes com a sua prática de trabalho. E deste modo, as primeiras legislações sobre segurança do trabalho passaram a existir. Um outro exemplo bem prático também, tá? Até meados ali da década de 1990, nós tínhamos alguma coisa relacionada a trabalho em altura nas normas regulamentadoras até a número 28. Até porque as primeiras normas regulamentadoras regulamentadas por meio da Portaria 3.214 de 1978 foram da 1 a 28. Tá? Foram poucas normas. E se vocês notarem essas normas, avaliarem o contexto dessas normas, elas parecem um livro. Nós temos as disposições iniciais da norma regulamentadora número 1 e lá na 28, fiscalizações e penalidades. Dentre essas normas, nós temos a abordagem das várias indústrias, dos vários segmentos, das várias áreas da segurança do trabalho que existiam naquela época. Só que, em meados da década de 90, percebeu-se que os dispositivos das normas regulamentadoras deixavam um vácuo para determinados tipos de serviço que exigiam trabalhos em altura. Por exemplo, os trabalhos no ambiente rural, os silvicultores, os extrativistas, que precisavam subir nas árvores, e as árvores super altas, 7 metros, 8 metros, 9 metros de altura, para recolher os seus frutos. Não existia nada sobre trabalho em altura para esse tipo de trabalhador. Da mesma forma, aqueles trabalhadores que operavam guindastes, que estavam nos cestões, ou mesmo aqueles que estavam em andaimes suspensos, eles não tinham muitos dispositivos de segurança no trabalho nas normas regulamentadoras. Tinha alguma coisa na NR12, alguma coisa na NR18. A partir desse momento, então, nós entramos em um estado de crise, um vácuo legislativo, que forçou a reflexão sobre o caso e um novo estado de plenitude, quando, a partir da década de 2000, nós tivemos o advento das novas normas regulamentadoras, dentre as quais a NR35, Trabalho em Altura, que cobriu todos esses vácuos antigos, da década de 90 e também do princípio da década de 2000. Então, a dualidade plenitude-crise nos faz desenvolver novas tecnologias, novas técnicas, novos conceitos, novas legislações. E hoje nós temos uma certeza absoluta. O papel da tecnologia é fundamental nesses processos. E tanto isso é verdade que uma área muito crescente dentro da engenharia de segurança do trabalho é a área de tecnologia da informação e comunicação. O uso de inteligência artificial, internet das coisas, o uso do aprendizado de máquina, né? O machine learning, ou até mesmo a comunicação máquina-máquina, que é o que a gente chama de machine to machine. Tudo isso está sendo aplicado
como uma nova área do conhecimento dentro da engenharia de segurança do trabalho. Então, até mesmo os engenheiros de segurança, não que eles vão programar as máquinas, não é isso, mas eles vão trazer argumentos das suas plantas de produção, do chão de fábrica, para alimentar os profissionais da área, que são aqueles profissionais que trabalham com tecnologia da informação, cientistas da computação, engenheiros da computação, para que eles possam criar dispositivos que vão trabalhar com algoritmos que representem a situação de cada unidade de produção, para que a gente possa estabelecer a melhor defesa possível aos trabalhos dos nossos trabalhadores. Claro que isso tem também uma questão um pouco ruim para a gente poder pensar, né? Porque a partir do momento em que a gente pensa na inserção da automação, internet das coisas, machine to machine, machine learning, né? A partir do momento que a gente pensa nisso, nós estamos retirando o trabalhador do processo produtivo. Nós estamos reduzindo a pó uma das significâncias que o trabalho possui, que é justamente a significância da dignidade. Todos pensam, né? Todos falam, poxa, quem tem trabalho é uma pessoa digna, é um cidadão, porque a partir do seu trabalho nós temos o nosso salário, nós temos o nosso sustento. E isso é uma das significâncias mais fortes da prática laboral e do termo trabalho. A partir do momento em que nós estamos partindo para essa área de automação, nós estamos retirando o ser humano. Ok, ponto positivo para a engenharia de segurança do trabalho, porque os acidentes não ocorrerão. Uma vez que o conceito de acidente é um conceito muito mais ligado ao ser humano, embora possa causar danos patrimoniais, isso é evidente. Mas o conceito de acidente é muito mais ligado ao ser humano. E quando nós retiramos este ser humano da jogada, nós estamos retirando uma das principais significâncias do trabalho. E quando ele tem medo disso, quando ele tem medo de ser substituído por uma máquina, aí sim é que a segurança do trabalho não se impõe. Nós precisamos partir para o caminho contrário, no sentido de valorizar a presença do trabalhador. Claro, a automação ela vai chegando aos poucos, principalmente no conceito de a indústria 4.0, né? É fato. No entanto, nós devemos estabelecer o trabalhador como um dos atores principais, como protagonista desses processos, para que ele sinta segurança, em termos psicológicos, para poder atuar seguramente também junto às empresas, tá? Então esse é um contexto importante que vem da dualidade plenitude e crise. O contexto econômico do trabalho também tem a ver com essa questão da significância, né, que nós acabamos de dizer, a significância da dignificação humana a partir do trabalho, né? O homem em sua ação sobre o meio busca resultados práticos. O homem se torna protagonista e beneficiário das suas ações. Então, quando o homem executa o trabalho e vê o resultado desse trabalho, ele se sente muito mais satisfeito, muito mais seguro. Ele percebe que o trabalho dele está sendo usado de maneira adequada, né? Esse é o contexto econômico do trabalho. Ele quer ter a mais-valia pelo seu trabalho. E se ele tem uma mais-valia condizente com as suas expectativas, é claro que aí nós temos um ser humano mais feliz. Óbvio que, pessoal, não queiram proporcionar políticas de pagamento por produtividade. Isso é um dos principais erros que os gestores empresariais e também os engenheiros de segurança do trabalho podem cometer. Por quê? Quando nós falamos em produtividade, o sentido da palavra produtividade está muito mais ligado à questão de produzirmos mais em menos tempo, produzindo mais produtos, aumentando a escala de produção e sendo mais econômicos nesse processo produtivo. Isso é fato. Agora, não quer dizer que produzir mais e mais rapidamente signifique produzir mais seguramente. Então, dentro desse contexto econômico do trabalho, nós devemos priorizar sim produtividade, mas também devemos, entre aspas, tá, estabelecer algum mecanismo de premiação para que o trabalhador mais seguro e que promova a segurança do trabalho, ele também seja ressarcido por isso, ele também seja remunerado por isso. Esse é um dos pontos mais relevantes desse processo. Só assim que a gente garante a segurança do trabalho. Um trabalhador só produtivo,
que fica ali, né, leão de trabalho, que fica horas e horas na frente do computador digitando, fazendo textos, preparando materiais, ou aquele ser humano chão de fábrica, horas e horas extras para poder provar para o patrão que ele é produtivo para ele não ser demitido. Isso não tem nada a ver com segurança do trabalho, é muito pelo contrário. Isso estabelece um estado de insegurança, tá? Essa perspectiva que eu coloco na tela para vocês é muito interessante. Além de estar ligada ao contexto econômico do trabalho, ela visa acabar com o conceito de workaholic, que tem muitos que são assim, né? Os amantes do trabalho. Geralmente quem é um workaholic, quem sente prazer em executar trabalho, ele de certa maneira perde a sua saúde porque ele não enxerga nada além do seu trabalho. Não enxerga a família, não enxerga a sua própria saúde, o seu próprio descanso, os momentos de diversão. E este sujeito aqui, Robinson Crusoe, um personagem da literatura de um romance inglês que se tornou náufrago. E ele foi para uma ilha. Nesta ilha ele encontrou somente os recursos da ilha para sua sobrevivência e alguns poucos recursos que restaram do seu barco que naufragou. Então ele assumiu para si todas as possíveis transformações da natureza para a sua própria sobrevivência. Então ele, por exemplo, se utilizou de palmeiras para a construção da sua casa, do seu telhado, se utilizou dos animais da ilha para sua alimentação. Ele assumiu o papel de engenheiro, assumiu o papel de curandeiro, de médico. E se ele naufragou, eu só não entendo por que esse cachorro está aqui, tá? Mas enfim, é uma ilustração. Vamos acreditar que havia um cachorro na ilha perdido. Mas beleza. Então ele assumiu o papel de várias profissões em si. Hoje existem profissionais dessa maneira e de certa maneira eu confesso que eu sou um desses profissionais. Eu gosto muito de fazer muitas coisas diferentes, sendo engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho, professor. Aliás, é característica da nossa profissão de docente, né? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo, até saber editar vídeos, etc. Mas é um comportamento que nós não devemos assumir, tá? E a gente vai percebendo isso de acordo com autoanálises que nós fazemos da nossa própria vida. Porque se o ser humano executa tantos trabalhos ao mesmo tempo, que tempo ele vai ter para prestar atenção, melhor dizendo, em segurança do trabalho? Ele não vai ter tempo para isso. Nós devemos entender que cada profissão é separada e que há uma especialização das pessoas de acordo com a sua expertise. Essa especialização, que vai de acordo com a vocação, que vai de acordo com o aprendizado, gera um excesso de capacidade, e esse excesso de capacidade é que é transformado em trabalho remunerado, né? Então nós devemos ter esse entendimento, que o trabalho bem feito é o trabalho seguro e que explora tão somente os conhecimentos que nós temos. Claro que isso não deve, logicamente, deixar-nos apenas isolados somente naquela área de concentração específica. A gente pode buscar novas áreas, novos horizontes. Vocês estão aqui para isso, inclusive. No entanto, nós devemos ser muito parcimoniosos, equilibrando essa situação de termos disponibilidade de tempo suficiente para o trabalho, mas também para as outras partes da nossa vida, né? Para a família, para os amigos, para a nossa diversão, para os nossos estudos, para a nossa bem-aventurança espiritual também. E assim, devemos comercializar apenas o trabalho que nós conseguimos comercializar, ou seja, devemos vender apenas a parte e o tempo que nos cabe à empresa, sem exageros. Profissional que faz hora extra, ele tende a sofrer mais acidentes. Profissional que assume 2, 3, 4 tarefas ao mesmo tempo, ele sofre mais acidentes. Profissional que tem problemas em casa e não consegue lidar, ele sofre mais acidentes. Então todos esses contextos que nós estamos aqui analisando com vocês, eles são importantíssimos no sentido de entendermos que o trabalho ele tem as suas diferentes significâncias, tem os seus diferentes contextos e que de cada contexto a gente pode extrair um exemplo de atuação do engenheiro de segurança do trabalho. Entendendo quem são os profissionais, quais são as suas características psicológicas, a sua interação social, até mesmo o seu conhecimento e valorizar essa capacidade, dando a ele a chance de se sentir seguro
com a própria execução do seu trabalho. Não só seguro do ponto de vista da segurança do trabalho, mas seguro do ponto de vista até mesmo humano. Nós temos também o contexto jurídico, só para a gente fechar o pensamento de hoje. O contexto jurídico ele está ligado ao desenvolvimento das legislações. Nós vamos abordar isso de uma maneira mais aprofundada nesta disciplina e também na disciplina específica com o professor Ricardo. E também nós temos o contexto bíblico do trabalho. O contexto bíblico do trabalho, ora, impulsiona o ser humano a trabalhar, porque aquele que planta, aquele que semeia a boa semente vai colher o bom fruto, ou até mesmo pode ser encarado como algo ruim. Sabe como? Veja só, muitas vezes a gente se pergunta, né? Ah, mas eu tenho que trabalhar tanto. Eu tenho o trabalho como punição, eu preciso carregar minha cruz. Deus do céu, que trabalho horroroso. Isso vem do contexto bíblico também. Vem lá de Adão e Eva, da história do Gênesis, né? Só para exemplificar, apenas para não ficar falando muito do contexto bíblico, mas rapidinho. O contexto bíblico na história de Adão e Eva diz o seguinte: Eva consumiu o fruto proibido, o fruto da árvore da sabedoria, né? Ou algumas pessoas ainda chamam essa árvore de árvore da ciência do bem e do mal, mas eu particularmente prefiro chamar, dentro dos estudos de ética, da árvore da ciência da vida e da morte. Tá? A gente poderia explicar isso em outros carnavais, mas não é o objetivo. Pois bem, Eva consumiu esse fruto e Adão também consumiu esse fruto, sendo ambos ludibriados pela serpente. Neste contexto, a partir do momento em que Eva consumiu e Adão consumiu, eles também tiveram a mesma sabedoria de Deus. E isso trouxe a Eva e a Adão uma punição. Aliás, 3 punições. Não só para Eva e Adão, ou melhor, Adão e Eva, para não ficar uma cacofonia feia, né? Mas também para a serpente. A serpente perderia suas pernas, supostamente ela tinha, né? E se arrastaria no solo comendo do seu próprio pó. A mulher sofreria as dores do parto. Hoje, graças às anestesias, até que nós superamos essa situação, né? E o homem terá, a partir do suor do seu trabalho, a sua sobrevivência. Então, muitas pessoas encaram o trabalho desse jeito. Ai, meu Deus, eu taquei pedra na cruz, eu tenho que ir para o meu trabalho. Ai, nossa, tenho que partir para aquela reunião chata com o meu patrão. Ai, mas eu tenho que fazer capina na roça, eu tenho que ir para a construção, meu patrão vai ficar enchendo o meu saco. Nossa, gente, quantas vezes eu já ouvi trabalhadores pensando dessa forma. Eles me contando, né, que não tem prazer em ir para o trabalho porque julgam o trabalho como uma punição. Aí que o engenheiro de segurança do trabalho deve entrar de novo para diagnosticar esses cenários. Muito mais no sentido de rastrear quem são essas pessoas que pensam dessa maneira e, a partir deste rastreamento, promover um processo de reeducação trabalhista. Para que a pessoa compreenda a significância do exercício do seu trabalho e compreenda, acima de tudo, que os seus esforços são muito relevantes na execução do todo. Que o papel do pedreiro na construção do prédio é fundamental, pois sem a sua expertise e experiência, o prédio não sairia da maneira mais correta possível. Da mesma forma, o papel daquele trabalhador rural, se ele não capinasse, as plantas daninhas viriam e ocupariam toda a área de plantio e nós não teríamos os frutos para a nossa alimentação, as hortaliças, os legumes, etc. Então nós precisamos treinar os nossos esforços como engenheiros de segurança do trabalho para localizar essas ideias ligadas aos contextos da prática laboral. Também nós temos outros contextos, e aí nós chegamos a uma parte muito interessante. Nós temos aqui o contexto cultural e educativo, que é uma maneira da gente se desvencilhar daquela situação que nós acabamos de comentar, que é justamente o trabalhador achar que o trabalho é um fardo. Não é. O trabalhador, na verdade, ele deve perceber que o trabalho pode promover a inclusão de si mesmo em uma sociedade. Pode promover o seu sustento, pode promover a sua dignidade, a sua aceitação social e pode também transferir conhecimento e técnicas ao longo das gerações.
Então, vejam, nosso trabalho é super importante a partir disso, né? A gente, com a execução do trabalho, ganha experiência e ensina para gerações posteriores as melhores formas, aquelas que apresentam os menores percalços possíveis para a execução dos trabalhos. Vejam que interessante, né? Que questão bacana a ser abordada, a ser estudada. E por fim, o contexto técnico-científico, né? Que cabe muito mais a nós. Vejam que aqui nós temos o nosso engenheiro de segurança do trabalho, percebendo ali as formas de carregamento de carga por meio de um trabalhador. O trabalhador aqui fazendo a suspensão de um saco de 50 quilos, e esse saco de 50 quilos aqui exercendo 500 quilos de pressão sobre aqui a coluna desse trabalhador. Apenas um pouquinho, pessoal, o nosso cãozinho está latindo. Nós temos um cachorrinho aqui no apartamento, né? E esse cachorrinho é bravo, vocês precisam de ver. Qualquer hora eu apresento ele na aula aqui para vocês, tá? Mas só voltando aqui para a nossa aula, então, nós temos aqui 500 quilos de pressão na coluna aqui do nosso trabalhador, promovendo essa modificação osteomuscular. E claro que no primeiro momento ninguém vai sentir nada. O trabalhador não sente nada. Mas se isso se repete, isso vai prejudicando a estrutura osteomuscular desse trabalhador. E faz parte deste engenheiro, doutor em sua área, especialista em sua área, compreender as formas corretas de execução desse trabalho e instruir esse trabalhador. Meu caro João, meu caro Pedro, meu caro Daniel, pegue esta carga e se utilize de um carrinho para você reduzir o seu esforço. De que adianta você ser super forte? Vamos colocar dessa maneira, né? E você desgastar todo o seu corpo, toda a sua saúde numa única vez ou em poucas vezes. Você não vai durar para mais de 40, 50 anos. E quando você chega com 50 anos de idade, a tua coluna já está estourada. Os teus músculos todos estão sofrendo, porque você não teve a orientação de um engenheiro de segurança do trabalho. Percebem? Então, o contexto técnico-científico do trabalho ele é muito importante, tá? Fora o contexto histórico, que esse nós vamos destrinchar logo logo no nosso próximo vídeo, tá? O contexto histórico ele demonstra primeiro a evolução dos trabalhos, de um trabalho puramente manufatureiro, com ferramentas rudimentares, até chegarmos à Revolução Industrial. Um dos marcos da Revolução Industrial são os trens que foram criados à época, mas muito mais que os trens, nós podemos destacar que o marco da Revolução Industrial foram as caldeiras, né? Conhecidas como motores de combustão externa. Na verdade, nós temos ali o combustível, ele gera energia para uma caldeira, essa caldeira tem um aumento de pressão por conta da geração de vapor, e é esse vapor que promove o movimento, né? Por isso que a gente chama de combustão externa. Esse é um dos primeiros movimentos da Revolução Industrial e que nos trouxe toda essa modificação para a gente começar a falar verdadeiramente sobre os princípios de segurança do trabalho na história da humanidade. Até chegarmos hoje a esta automação que vocês estão vendo, que eu já comentei com vocês, que existe toda uma questão ética no entorno dessa automação, né? Essa automação tira o ser humano do processo. Temos redução de acidentes por isso, ok. Mas será que nós estamos dignificando o nosso trabalhador? Será que não é papel do engenheiro de segurança do trabalho também raciocinar, também refletir acerca dessa realidade? Portanto, assim nós chegamos ao final desta nossa primeira parte da disciplina, né? Que é uma parte ainda introdutória, onde nós falamos sobre a questão da segurança do trabalho, a caracterização geral da nossa área, a caracterização geral do termo trabalho e de que maneira essa caracterização geral do termo trabalho nos influencia a sermos profissionais mais assertivos e também a escolher as técnicas mais assertivas dentre as que se encontram disponíveis para nós, tá? Com isso, pessoal, nós finalizamos este vídeo. Mas não percam, nós temos também uma terceira parte do vídeo para poder assistir, para a gente poder discutir mais conteúdos, onde nós vamos falar sobre o histórico da segurança do trabalho, tá? Esse histórico é importante, ele vai ficar no card que se encontra, deste lado aqui, agora eu acertei, hein? Fui mais assertivo.
você pode clicar no card ou você pode clicar também ali no nosso canal, no link que eu vou disponibilizar para vocês pelo grupo de WhatsApp. Tá? Ou podem procurar também no nosso canal, os vídeos mais recentes serão esses ligados ao nosso curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, ok? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado por terem acompanhado o vídeo até o final e não percam a terceira parte do nosso vídeo ainda hoje, assistam para que nós possamos continuar as nossas discussões aqui na nossa disciplina. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!